Bom, o que eu quero ver com vocês agora é algo mais, vamos passar a tratar de um modo mais específico dos procedimentos especiais. Na primeira parte nós fizemos uma relação entre o procedimento comum e os especiais. Agora vamos deixar a atenção mais voltada para o procedimento especial. O procedimento especial, como eu disse para vocês ainda há pouco, é aquele que é diferente do comum. Mas essa diferença, ela ora pode ser pequena, uma pequena diferença. Como eu mencionei aqui como exemplo, modificar o prazo para contestar. No código de 73, código atual não, mas no código de 73 tinha um procedimento especial que a única distinção em relação ao procedimento comum era o prazo para contestar. Falava-se lá que o prazo para contestar era de 5 dias. Os senhores sabem que no procedimento comum é de 15 dias. Artigo 335. Veja, não falava mais nada. Era um procedimento especial estabelecido em um parágrafo único, que dizia que nesse tipo de ação era a ação de prestar contas. No Código atual só existe a ação de exigir contas, quando um exige do outro. A ação de prestar conta é quando o outro voluntariamente prestava para um. É quando o devedor da prestação voluntariamente, em juízo, prestava conta. Esse dispositivo, esse procedimento era previsto em um parágrafo único do Código anterior. E ele dizia que na ação de prestar contas, o prazo para a resposta é de 5 dias. Pronto. Trouxe uma diferença em relação ao procedimento comum? Trouxe. E apenas essa única diferença. Significa que pelo 318, parágrafo único, você vai utilizar o procedimento comum de modo subsidiário. Nesse caso, você utilizava o procedimento comum quase que todo. E só mudava o prazo para a contestação. Então a distinção entre os procedimentos pode ser pequena. Como pode ser uma distinção enorme. Veja, a ação de falência é muito distinta do procedimento comum. Praticamente não tem... os atos são totalmente diferentes. Você vai utilizar uma informação ou outra, por exemplo, a citação. Você vai utilizar lá as informações do CPC sobre citação. Só que você não utiliza o procedimento comum quase que em momento nenhum. Por quê? Porque a ação de falência é um procedimento especial que é muito diferente. Não é pouco, é muito. Não tem só um detalhe de diferença. Tem todo um raciocínio, uma lógica totalmente diferente. Tanto que é previsto numa lei separada. Mas não precisa estar numa lei separada para ser muito diferente. No próprio CPC, nós temos o procedimento da ação de inventário e partilha. A ação de inventário, da qual nós falaremos aqui, ela também não tem nada a ver com a ação, com o procedimento comum. É muito diferente. Muito diferente. Então perceba, seja uma distinção pequena ou uma distinção enorme, gigantesca, o que importa é que tem distinção. O ponto de contato entre esses fenômenos, se é muito diferente ou se é pouco diferente, é que é diferente. E se é diferente, é o quê? Procedimento especial. Ok? Agora, os procedimentos especiais, eles podem ter como mira, lá no final, eles podem pretender alcançar finalidades distintas. Dito de uma outra forma, a razão pela qual o legislador cogitou de se criar procedimento diferenciado, especial, é para alcançar objetivos ao final distintos. Então, os procedimentos especiais, eles têm trâmites específicos, diferenciados, que são totalmente diferenciados ou parcialmente distintos do procedimento comum e pode ter como finalidade, ora, simplificar ou agilizar o procedimento, os trâmites processuais. Ou pode ser delimitar o objeto da jurisdição. Ou pode ter como finalidade estabelecer requisitos específicos. Pode ter como finalidade a estipulação de um modo diferenciado de execução, de satisfação da obrigação, como a ação meritória. A ação meritória é o meio termo entre a ação
entre a tutela cognitiva e a executiva. Então são várias as finalidades que permite com que o legislador cogite do procedimento especial. Essa questão de delimitar o objeto da jurisdição, eu lembro aqui aos senhores que nós já tratamos nas primeiras aulas do período anterior, período passado, processo civil 1, quando estávamos tratando da classificação da cognição. Classificação da cognição. Vejam se os senhores vão lembrar. A cognição tem dois elementos. Alegações e prova. Eu vou até tentar utilizar aqui a mesa digitalizadora com os senhores. Vamos ver se vai funcionar. Ontem funcionou. Eu não pretendo utilizar isso sempre não, tá? Mas de vez em quando... Não era isso que eu queria abrir, não. De vez em quando eu vou fazer uso. Me deem aí, por favor, um momentinho. Já vai aparecer para você. Eu já vi que o Thiago trouxe ali uma informação. Thiago, já vou voltar aí. Deixa eu só fechar essa questão aqui. Desse meu raciocínio. Já vou aí. Ó, vai aparecer para os senhores uma tela em branco que eu criei aqui, que eu uso lá no meu curso e alguns vídeos do YouTube. Tem uma mesa digitalizadora. Então, ó, cognição. A cognição tem alguns elementos. Ela pode ser classificada no plano horizontal e no plano vertical. No plano horizontal, quer dizer, começar pelo plano vertical, que nós não vamos falar. No plano vertical, o elemento são as provas. E aí nós vimos que aqui a cognição pode ser exauriente, sumária e rarefeita. Juízo de certeza, probabilidade e verossimilhança, né? Juízo de certeza, probabilidade e verossimilhança. Mas não é disso que eu quero falar, né? Eu quero utilizar, nós vimos que um dos objetivos dos procedimentos especiais é delimitar o objeto da jurisdição, da cognição. Porque se a cognição tem como um dos elementos as provas, ela também tem como elemento as alegações. O que se pode alegar? As alegações sobre fatos, né? E aí nós vimos que existe a cognição plena. Cognição plena que é a regra. Cognição plena é a regra. No procedimento comum, por exemplo, a cognição é plena. Significa que você pode alegar o que você quiser e não há restrição. E nós temos a cognição limitada. Cognição limitada, ela é distinta da plena, evidentemente. Porque há uma limitação, você não pode alegar tudo. E quando nós temos, portanto, uma cognição limitada, que é o que nos interessa aqui, nós teremos um procedimento especial. Procedimento especial. Então, para fins de limitação das alegações, quando se busca uma limitação das alegações, isso acaba resultando na estipulação de um procedimento especial. Por quê? Porque o procedimento comum ele tem uma cognição plena. Tá? Isso nós já tínhamos falado, eu vou voltar agora a aparecer aí para os senhores. Vou interromper esse compartilhamento.
e vou lá no chat atender ao digníssimo colega Tiago. Vocês viram a tela que eu compartilhei, né? Eu imagino que se não tivessem visto, já teriam colocado aqui no chat, gritado, algo desse gênero. E aí eu espero que eu tenha recordado aos senhores algo que nós já tínhamos visto no começo lá do período passado, procedimento comum, processo civil 1. Vejam, eu até mencionei para os senhores que na ação possessória, que é um procedimento especial, e nós veremos aqui, não se pode discutir propriedade, né? Então, uma limitação. Na ação de inventário e partilha, só se pode discutir inventário e partilha. Questões de sucessão hereditária dos bens. Então, a lei vai estabelecendo essa limitação. E se é limitado, está excepcionando o procedimento comum. Logo, é um procedimento especial. Deixa eu ver o que o Tiago nos trouxe ali. Só um momentinho. Então, procedimento comum é aquele que não há procedimento especial previsto em lei para que seja solucionado o conflito, certo? O procedimento comum, ele é a regra. Ele vem antes do procedimento especial, vamos assim dizer. Quando você vai analisar, você veja, a princípio você já sabe que pode utilizar o procedimento comum. Isso em regra. Nós veremos adiante que tem procedimentos especiais que são obrigatórios. Mas você tem que ver no seu conflito, como você mesmo mencionou, na sua situação jurídica, na sua relação jurídica, se tem algum procedimento especial previsto. E a estipulação de procedimento especial se dará por lei. E aí, um próximo tópico que nós veremos aqui, se você identificou que tem um procedimento especial para o seu caso, como, por exemplo, o juizado especial, você vai passar por uma próxima análise que nós veremos aqui. Esse procedimento especial, ele é obrigatório ou ele é facultativo? Porque se ele for obrigatório, a resposta já está dada. Eu tenho que seguir o procedimento especial. Se ele for facultativo, eu tenho uma opção. Eu, enquanto autor, enquanto demandante, eu tenho uma opção de seguir pelo procedimento especial ou pelo procedimento comum, como é o caso do juizado especial. Por isso que eu trouxe ele aqui como exemplo. Tá? Então, o procedimento comum e especial são dois procedimentos distintos. São duas categorias distintas. Ora você pode utilizar qualquer uma das duas, ora você só pode utilizar uma delas. Já procedimento especial é aquele disciplinado pela lei. Veja, essa definição não é correta, Thiago. Porque procedimento especial é aquele definido pela lei, mas o procedimento comum também é definido pela lei. Então, nesse critério regulamentação pela lei, os dois são. Então, não é capaz de diferenciá-los. Procedimento especial, eu defini aqui para vocês, procedimento especial é aquele que é diferente do comum. É verdade que o procedimento especial vem previsto em lei, mas o que eu quero que você perceba é que o procedimento comum também vem previsto em lei. Então, se há um critério que serve para os dois, não os diferencia. A diferença entre procedimento especial e procedimento comum não é regulamentação em lei. Porque eu volto a dizer, o procedimento comum também é regulado em lei. O CPC é uma lei, Lei 13.105 de 2015. E está lá entre os artigos 318 e 508, o procedimento comum. A diferença entre eles é que o procedimento especial traz pela lei uma diferença em relação ao procedimento comum. O legislador no procedimento especial, ele vira para você e fala assim, tá vendo? Sabe aquele procedimento comum que a princípio você aplicaria aqui? Pois bem, aqui vai ser diferente. Eu vou mexer um pouco nesse procedimento comum. Isso é um procedimento especial. Tá? Aí você traz o exemplo. Mandado de injunção é um procedimento especial, tá certo? Ação civil pública é um procedimento especial. Habeas data, ação de controle constitucional, ADIM, ADC, habeas corpus, ação de despejo, são inúmeros os procedimentos especiais. Esses que você citou são procedimentos especiais. Mas por que são procedimentos especiais? Porque são diferentes desse procedimento que está entre o artigo 318 e 508. Então o critério não é o que você colocou ali. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Mas a diferença não é estar previsto em lei.
porque o procedimento comum também está previsto em lei. O grande detalhe é que no procedimento especial, a lei traz algo diferente do procedimento comum. Ok? Eu acho que foi, né? Bom, um outro